Meu nome é Patrícia Silva, tenho 51 anos, sou casada, tenho 2 filhos, não tenho neto ainda, apesar de ter um filho já casado, e sou taxista há 1 ano e 4 meses. A minha família é meu marido, meu filho mais velho já casou, e faço guarda compartilhada da minha mãe com meus irmãos. Eu me chamo Idalina Mota, né, como todo mundo me conhece, tenho 67 anos. É casada? Há 48 anos, 2 filhas, tive 3, mas fiquei com 2 filhas, tenho 3 netos. E eu já estou taxista desde 2009. Eu sou portuguesa, de nascença mesmo, nasci no Porto. Então eu vim para cá e por incrível que pareça, eu vim para cá, para o Largo do Machado, né? Bom, vamos lá. Meu nome é Daniele Carnaval Soares, que já é uma alegria só pelo sobrenome, né? Vou fazer 50 anos agora, dia 3 de outubro. Sou daqui do Rio mesmo, tenho uma filha com 24 anos cursando medicina. Não tenho netos, espero não ter tão cedo, porque ela tem que curtir muito a vida ainda. Mas a hora que for, serei uma avó coruja, com certeza. E tenho uma irmã, mora eu, minha irmã e minha filha. Legal. Juntas. Você é taxista há quantos anos? Só 14. Eu me chamo Paloma Bandeira, eu sou taxista há quase 14 anos, não tenho filhos, não sou casada, sou solteira, carioca da Gema. Então, meu nome é Lídia Vaz, sou do Rio de Janeiro, sou viúva, tenho 2 filhos e sou taxista há 10 anos. Meu nome é Claudinice Costa Ribeiro, eu sou Anice, né? Como dizem lá no ponto que eu não existo, né? E eu estou na praça há 27 anos, desde os meus 29 anos, estou com 56 anos. Eu tenho uma família linda, abençoada. Eu tenho 2 filhas que eu perdi. Infelizmente eu perdi um filho com 20 anos, né? Mas Deus me deu 7 netos e um bisneto. Minha família é composta por eu, minha mãe, meu casalzinho de cachorrinho, meus gatinhos e meu esposo. Então, eu a princípio nunca me imaginei sendo taxista, mas a gente tinha uma empresa de transporte e aconteceram algumas questões na nossa vida, né, da minha família, de doenças e tudo mais, e da gente perder essa empresa devido a isso, e aí acabamos taxistas, eu e meu marido. Então, eu comecei trabalhando, né? Trabalhei em diversos lugares e cheguei em um momento que eu trabalhei numa seguradora que ela fazia seguro obrigatório para táxi. Aí eu comecei a correr atrás, só que na época era muito difícil você conseguir um táxi, ainda mais por ser mulher, porque ainda era muito raro você ver uma mulher na rua. Até que eu tinha um tio que ele tem táxi até hoje e ele não rodava, porque ele não precisava, ele era aposentado, ele tem várias casas alugadas. E eu estava sentada assim no capô de um carro, que eu acho que meu irmão estava mexendo no carro dele, esse meu tio passou e falou assim, e aí, você tirou seus documentos? Eu falei, só falta o seu carro. Aí ele falou, então tá bom. É um negócio engraçado porque eu já comecei trabalhando em cursos de informática, como secretária. Depois eu fui para a Sul América trabalhar com sinistro de automóveis e acabei conhecendo oficinas e dentro da oficina como é que era o esquema, conhecer a parte mecânica também, era bem curiosa. E meu pai me ensinava muito assim, lê placa. Até um dia um pai de uma menina me convidou para levar a filha dele na escola. Aí uma pessoa falou assim, Talina, você conhece o Rio de Janeiro, você dirige bem, então por que você não vira taxista? Eu digo, tá aí. Então, eu tenho um amigo meu que é vizinho meu no meu condomínio, que é taxista,
E aí, por uma questão financeira, em 2016, eu tentei vender meu carro, eu estava muito ruim de grana. E esse meu amigo sempre se incentivou, vem pro táxi, vem pro táxi, vem pro táxi. Quando foi em 2018, começou a se firmar mais o Táxi Rio, o aplicativo. E a gente começou a pegar o aplicativo quando precisava, como passageiro. E aí eu gostei muito, comecei a conversar com os taxistas. Então isso passou a ser o meu plano B, caso eu ficasse desempregado, e o plano B do meu marido, caso ele ficasse desempregado. No começo foi muito difícil. Meu pai não aceitava, não queria. Mas eu sou de uma família tradicional de taxista, velho. Meus tios e primos, meu pai. Quando eu falei para ele, pai, eu quero, eu amo. Eu pegava um táxi dos meus irmãos emprestado assim, vou ali, eu pegava esse na escola e ó, corridinho aqui, corridinho ali, eu amava isso. Não, a minha família reagiu bem, que elas sabem que para mim estava tranquilo. Só que eu comecei a trabalhar só de dia, certo? Então, comecei a trabalhar de dia, até que um dia eu comecei, porque você vai aprendendo, né? A vida é um leque. Cada dia você está aprendendo. Cada dia é uma coisa diferente. Aí até que um dia eu experimentei trabalhar de noite. A minha irmã não é assim, não é muito atirada como eu sou de... Ela é mais parte burocrática. Aí depois, no início, ela ficou meio preocupada, minha mãe. Eu já lidava... A minha mãe me pegou não como taxista, né? A minha mãe já é falecida e meu pai também, mas eles pegaram comigo rodando para atender as escolas do município. Aí a minha irmã já me pegou desde o início como taxista, né? E ela ficava preocupada, porque você nunca sabe onde você vai parar, né? Você vai atender uma pessoa, você não sabe quem é e nem para onde você vai. Meu irmão, meu pai teve um táxi. Assim que ele se aposentou, ele pegou um táxi. Mas ele não se adaptou, ele ficou muito pouco tempo. Ele se aposentou, pegou o dinheiro, comprou um táxi, mas ficou muito pouco tempo. E meu irmão era doido para ser taxista. E a minha mãe tinha pavor. Então minha mãe não deixou meu irmão ser taxista. E aí depois, anos depois, muito tempo depois, eu quis isso. Eu fiz tudo escondido dela, né? Eu acho que as pessoas têm muito orgulho, né, de uma mulher taxista, né? Realmente é muito preocupante também, né? Tem um lado de preocupação e tudo mais, mas tem um lado guerreiro, né? De nunca imaginar que isso fosse acontecer na família. O que me motivou na praça foi a liberdade que a gente tinha de, ao mesmo tempo, estar aqui, estar ali, de conversar com as pessoas, de trocar ideia. A liberdade. O eu poder fazer o meu horário, se eu estou estressada, eu não quero ir, não vou. Claro que isso não acontece todos os dias, porque a gente precisa trabalhar, senão a gente não recebe dinheiro. Mas a liberdade. Liberdade, apesar que eu nunca fui uma pessoa, depois que eu casei, nunca fui uma pessoa presa. O fato de você não ter que dar satisfação a ninguém, você faz o seu salário porque você depende da sua disposição. E ser taxista, eu já fui taxista antes desses 10 anos, né? Mas era tão raro ver mulheres dirigindo táxi que meu marido também me incomodava demais e situações que aconteceram comigo, perigosas, e eu acabei parando. Minha família é o gás que eu preciso para rodar cada vez mais o tempo que precisar, para chegar a um objetivo, fazer um planejamento para a futura. A gente, eles são minha energia. Minha irmã e minha filha são a minha energia. Fiquei imaginando quando você falou da sua filha estudar medicina, né? O quanto isso deve ser uma grande realização da família. Como é isso assim para você? Como é esperado? É uma emoção para mim. Minha filha sempre estudou em colégio público porque eu não podia botar em particular. Mas com essa história de filha, a gente sempre tem um não primeiro. Corre atrás do sim. E a parte do colégio, ela só me pedia isso. Mãe, eu queria um curso online assim. Mãe, eu queria...
Olha, eu pagava sem pestanejar, porque ela sempre me deu retorno. Hoje a minha rotina a parte da manhã, pelo menos até umas 10, 11 horas, eu dedico à minha casa. Assim, que eu faço ginástica desde manhãzinha cedo, aí eu organizo, minha mãe tá no período da guarda compartilhada comigo, então ela me demanda mais atenção. Então, minha rotina é que eu acabei morando com a minha mãe tem 95 anos e eu tenho que cuidar de tudo, da parte dela, da casa, de filhos, família. E então é uma rotina danada, né? Porque você tem que trabalhar. Eu fico me dividindo ali entre a minha mãe, cuidar da minha mãe e trabalhar no táxi. Quando eu estou no táxi, nossa senhora, é porque minha mãe está bem. Hoje em dia, a galera assim, já está mais acostumada. Mas mesmo assim, ainda tem horas que a gente para, o passageiro entra e fala, nossa, uma mulher... A gente, diante de tantos homens, é difícil pegar uma mulher, mas é muito raro. Quando eu comecei, era assustador. As pessoas, caramba, e eu era muito nova. Então, tinha gente que eu parava e falava assim, mas você tem habilitação? Olha, no começo foi bem difícil, né? Porque eu senti muito, às vezes, um preconceito, né? Você parar e a pessoa falar, ah, não, é mulher. Mas hoje em dia eu acho que isso melhorou muito, né? Me sinto muito orgulhosa. Às vezes eu me sinto uma ET, né? Porque às vezes me olham assim, que eu até dou tchauzinho. A reação de alegria e felicidade. Eles adoram, no geral adoram. É uma reação me abraça todo dia. Eu nunca, nesses anos todo dia, eu nunca tive qualquer problema com o passageiro. Quando o passageiro abre a porta do carro, aí já obra assim, ai, que bom, uma menina. Eu falei, obrigada pela menina. Então somos duas, entra. Porque é muito gostoso o jeito que elas falam, principalmente as mulheres falam assim, ai, uma menina, adorei. Como é bom andar com menina. Eu falei assim, nossa, que lindo, você ainda anda de ônibus e tal. Aí eu virei para ela e falei assim, enquanto a senhora anda de ônibus, eu só ando de táxi. Ela no meu ouvido falou assim, você é rica. Eu para ela no ouvido dela, sou taxista. Ela, pega o telefone dela que eu quero. O desafio de ser taxista mulher é o perigo, né, que tem por aí, né? Que é muito, muito, muito grande, muito forte. A guerra com os homens não aceitam muito isso, né? Mas a gente está mostrando para eles que não dá, não tem para eles. Assim, o desafio hoje é só a violência mesmo. A gente fica meio receosa com a violência que está hoje no Rio de Janeiro. Já teve uma situação de um senhor que eu fui levar para o aeroporto, ele, você podia largar o carro aí no estacionamento, eu pago tudo, você podia ir para São Paulo comigo, para a gente almoçar lá depois da minha reunião, dar uma volta e a gente voltava. Aí, para não ser indelicada, eu cheguei para ele assim, adorei a ideia, posso levar meu marido? Não, já passei por isso dentro do carro, assim, de ter que me impor com um passageiro muito abusado. Mas não comigo, mas ele viu que eu era uma mulher e ele falou de uma outra mulher que estava na rua. E eu falei para ele, ou você vai calado até o destino, ou eu vou parar aqui agora e você vai descer porque eu sou uma mulher. A maioria não sabe, então não sabe dirigir legal, as regras de trânsito. Não é que a gente seja o perfeitinho, mas assim, a falta de conhecimento da dinâmica da cidade, que muita gente vem de outro lugar para cá. Olha, complicou bastante para a gente no início, porque na realidade o que eles pagam aos motoristas deles é uma coisa assim absurdamente baixa. Só é boa para ela, para a plataforma e para o usuário, que não está nem aí se o motorista está passando por dificuldade ou não. Como é para você hoje ser dona do seu próprio negócio? Assim, às vezes é conflitante, né? Porque às vezes você pensa assim, caramba, eu não tenho uma carteira assinada, eu não tenho benefícios, eu não tenho um seguro de nada. Mas aí em contrapartida, e às vezes você vê tanta gente sendo mandada embora, e você pensa, caramba, pelo menos eu tô aqui, ninguém vai me mandar embora, eu não tenho patrão para me mandar embora, eu não tenho nada. E é uma vida, assim, uma liberdade muito grande. Uma hora você está
tá no Corcovado, outra hora você tá no Código Velho, no Bondinho, né? Eu amo essa profissão. Eu amo muito essa profissão, eu amo as pessoas que entram e saem do carro. Teve uma situação, em pleno carnaval, que eu levei uma senhora que estava com 3 crianças pequenas aqui, perto, na Glicério, curtindo o carnaval de criança, e eu levei lá em Santa Teresa. Olha, eu nunca tinha entrado naquele lugar. Entra, mas não passava mais do que 2 carros. Era um só de cada vez. Quando eu cheguei lá, onde elas iam ficar, manobrei o carro, que ia ter que sair pelo mesmo lugar, me vem uma senhora gritando com uma bebezinha de acho que 2 meses. Socorro, socorro, socorro. E começaram a gritar, eu parei o carro. Aí ela entrou na frente do meu lado assim, aí me veio uma menina que devia ter seus 16 anos, não sei o quê. Eu estou pensando que é filha dela, as duas, né? Mas não, a menina de 2 meses era filha da 16. Quem estava segurando a criança era a avó. A bebezinha tinha engasgado com leite materno. E elas desesperadas não sabiam o que fazer. Eu falei, calma senhora, calma senhora. Eu travei o carro, botei o banco para trás, me dá a neném aqui. Aí dei a neném. Comecei a fazer massagem. Consegui desengasgar a criança. Quando ela começou a chorar, a berrar e tal, eu falei, calma, calma, que ela já desengasgou, calma. Aí desengasgou, olha, eu me senti uma ambulância. Há vários aspectos, né? O meu comportamento, minha maneira de ser, né? De você ter que mudar um pouco sua postura, ter bastante paciência, né? Lidar com o público, que é uma coisa bem complicada, difícil, lidar com o machismo. Em termos financeiros, no momento, está muito difícil, né? Mas a gente vai lutando. Eu acho que a minha maior conquista foi chegar onde eu cheguei. Hoje eu ser autorizatária, hoje eu ser dona do meu próprio negócio, eu não depender de ninguém, porque é muito ruim você trabalhar com carro de terceiros. Bom, o mais importante para mim, eu cresci como ser humano, como pessoa. Eu amo a minha profissão. Eu amo muito, tenho muito orgulho da minha profissão. É sem palavras, eu nem sei te falar. Quanto que eu amo essa profissão, quanto que eu sou feliz quando eu boto o pé dentro daquele táxi. Qual a mensagem você deixaria para novas gerações de mulheres? Ah, não tenha medo, não tenha medo. E tem que botar a cara mesmo, enfrentar o dia a dia, não precisa ter receio. E se precisar, a gente está aí. Que as mulheres enfrentem tudo, que não tenham medo de nada, porque eu acho que as mulheres são capazes de fazer tudo. Lutem. Lutem, porque o sim é só questão de tempo. Todo aquele objetivo que elas tiverem, seja lá no que for, pode ser até taxista, pode vir. Não tem problema. É que não desistam do que querem fazer, não desistam da sua profissão. Faz o que você ama. Tudo que você fizer com amor, você vai ter sucesso. Para o ser humano, assim, o que você acha que falta hoje para o ser humano e para a sua mensagem que você queria ser para termos um mundo melhor? Mais amor, por favor. Mais empatia, que às vezes está descendo o idoso, às vezes está atravessando e as pessoas não querem esperar. Pressa para aqui. Amar mais o ser humano. O respeito, a paciência e tantas outras coisas. Amor, compreensão. As pessoas serem mais, assim, sensíveis à situação do outro. Que eu acho que uma formiguinha nunca trabalha sozinha.